Fala pessoal, muitíssimo prazer, né? A gente tá começando o nosso podcast, o The One Podcast. E hoje o nosso primeiro convidado, né? Vamos falar aí quem que é. Galera, bom dia, na verdade. Aqui, nesse momento, é um bom dia. Eu me chamo Vinícius, esse aqui é o De Cujos Kaique, sócio, né? Filmmaker, que você já conhece ele aí. E hoje a gente tem um convidado aqui, que pra mim é um convidado ilustre, porque além de amigo, assim, eu considero de longa data porque eu conheço ele há muito tempo. Não sei se ele me conhece há muito tempo, mas eu conheço ele há muito tempo, e inclusive é um dos assuntos que eu quero trazer aqui hoje. Mas é um cara que é meu personal, né? Meu amigo, e eu considero um ouvinte da melhor categoria possível. Um ouvinte que eu acho que hoje, no mundo atual, existem poucos. E hoje eu quero chamar para compor essa mesa aqui com a gente, para a gente falar sobre vida, sobre empreendedorismo, sobre saúde e educação física, meu amigo personal, Felipe Load. Fala, Felipe, seja bem-vindo, prazer ter você aqui, cara, para nós no episódio, eu vou considerar como episódio 01, porque o nosso ontem só foi um teste. Episódio 01, você aqui com a gente, trazendo a sua presença e o seu conhecimento para nós é algo assim especial. E obrigado por ter aceitado o nosso convite assim tão de última hora. Foi algo que falei, cara, o Kaique falou, a gente precisa convidar alguém. Falei, eu tenho uma pessoa, agora preciso ver se ele vai aceitar. E como a gente conversou, você falando da palestra e tudo mais, que a gente também vai falar aqui, falei, cara, eu vou chamar o Felipe, eu acho que ele topa. E não é todo mundo que aceita vir de última hora, assim, sem preparar, e ainda sempre fala, o que a gente vai falar? Eu falei, irmão, eu não vou te contar, a gente vai falar lá, né? E veio totalmente no improviso, gente. Aqui tá acontecendo, não tem roteiro, não tem script, não tem nada. Isso aqui vai ser no improviso hoje. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Cara, obrigado. Satisfação. Valeu, meu amigo. E aí, gente, bom dia, muito bom dia pra vocês. E veio de repente esse convite aí, né? Mas assim, aqui assim funciona assim. Primeiro a gente aceita, depois a gente se prepara, né? É isso aí. A gente vai se preparando no caminho. Tô muito feliz por ser convidado aqui por esse podcast. Mais feliz ainda por estar inaugurando, estreando. Boa. 0001, porque vai ter mais de 1000, se com Deus certeza. quiser. O negócio já começou em alto nível já, tá? Porque aqui a estrutura, o ambiente disso aqui é incrível, cara. Vocês não têm noção da energia que é esse ambiente aqui por conta das pessoas que estão aqui. Muito cara, obrigado, só não tem ainda o insider. Vai ter, calma que Vai ter Por um enquanto. presente ainda. Prazer, galera. Tamo junto. É boa. Bom, eu vou começar apresentando o Felipe. Ele tô com o currículo dele aqui. E a gente vai... Vamos apresentar quem? Na verdade, Felipe Load eu falei errado. É Felipe Moreira. Felipe Moreira, ele é graduado em Educação Física, pós-graduado em Musculação Avançada, treinador, autor de livro e palestrante. Autor de livro? Autor de livro. Cara, eu não sabia. Vem comigo. Não sabia. Eu tenho o livro dele, você não tem, ó. Viu? Vai ter a partir de hoje. Bacana. Felipe Moreira, esse aqui é o seu currículo. Certo. Mas quem você considera o Felipe Moreira? Cara, eu ouvi de você agora que eu sou um exímio ouvinte e eu me considero, cara, uma pessoa que gosta muito de ouvir as pessoas e eu sou apaixonado pelo desenvolvimento humano, cara. Então, na verdade, eu uso a educação física, eu uso o treinamento físico como um pretexto, como uma ferramenta para eu atingir a pessoa e não só treinar o corpo dela, porque o buraco é mais embaixo, entendeu? A gente pode ter um físico bonito e uma mente não tão saudável assim, mas a partir do momento que a gente tem uma cabeça mais forte, a gente consegue qualquer coisa. Então, o que eu me considero? Eu não curto muito falar de currículo, porque esse é o meu currículo profissional, mas de estudo, eu tenho outras coisas que a gente não precisa classificar, mas é o seguinte... Não adianta nada eu ter currículo, não adianta nada eu ser especialista em alguma coisa se eu não souber ser ouvido ou se eu não souber passar informação para as pessoas. Então eu me considero uma pessoa didática, entendeu? Uma pessoa que gosta de ensinar. E a primeira coisa que a gente precisa entender é a paixão. A gente precisa saber por qual profissão a gente é apaixonado. Qual é o tipo de serviço que a gente vai usar como ferramenta para atingir as pessoas. E eu escolhi a educação física. Gosto muito do audiovisual, por isso que vocês me atraem tanto. Eu sou apaixonado
por vídeo, por imagem, por fotografia, também é muito minha praia. Só que eu tô agora no ramo de desenvolvimento físico, cara. Boa, boa. Então, praticamente, você utiliza o seu conhecimento de educação física, desenvolvimento físico, musculação e etc., para atingir não só a estética e performance da pessoa, cliente seu, no caso, mas também trabalha questão de ego, questão de mentalidade, mindset e tudo mais. E aí eu acredito que deva vir, junto disso, um peso dessa responsabilidade. E um aceite também da pessoa que você treina. Porque você acaba não treinando ela só o músculo. Você treina a mentalidade dela. E como que você lidar com isso? Porque, assim, eu pego como exemplo a gente. Nosso relacionamento, eu e você. Cara, eu sou tranquilo, que você me falar, pode ser crítico ou não, eu vou entender numa boa. Mas você não tem cliente só como eu. Você lidar com o público, eu trato direto com o público também, eu sei o quanto é difícil, o quanto que a gente tem que ser versátil. Como que você entende, nesse ponto, nesse primeiro ponto, como que você entende e analisa até onde você pode ir e como você pode mudar a realidade daquela pessoa que não aceita você ajudá-la além da musculação? Porque eu entendo que é uma questão de propósito. E quando a gente entende o nosso propósito, a gente não acaba, e é até uma falha, eu acredito a gente acaba não se importando tanto com o limite que a pessoa impõe, porque o nosso propósito é tão latente que a gente, vai até soar grosseiro que eu vou falar, mas a gente quer passar em cima para ajudar a pessoa. Como que você lidar com esse bloqueio dessa pessoa nos seus treinos, um exemplo? É o seguinte, eu já sofri muito com isso, tá? É uma frustração. É uma frustração que vem de longa data, mas é o seguinte, essa é uma frustração que eu entendi que é um pouco egoísta da nossa parte, porque a gente que tem um objetivo de vida, que quer ajudar as pessoas, a gente precisa entender que tem pessoas que não querem ser ajudadas. Cara, e eu escutei isso hoje ou ontem, eu vi um vídeo do Pablo Marçal e do Marcos Paulo, onde o cara fala assim, cara, é um egoísmo seu você achar que todo mundo quer ser ajudado. Eu acho Essa é a isso. grande realidade. Realmente. Não, e querendo ou não, o Kaique sabe um pouco mais da minha realidade, eu tô sofrendo com isso. Eu tô só tomando no rabo por causa disso. Então, por isso que na minha área de personal, na parte presencial, eu evito divulgar tanto, por quê? Porque é finito, então eu tenho um número de horário para estar atendendo, e outra porque eu preciso ver o interesse da pessoa também em ser treinada. Como que eu faço isso além do físico, além do corpo? Sendo natural, porque a maioria dos meus alunos não sabem que eu faço isso de forma mais explícita, porque acaba soando forçado, entendeu? Uhum. Então a pessoa primeiro precisa vivenciar, entender do corpo dela, para que a partir da noção do corpo dela, ela possa entender um pouquinho da cabeça dela. Porque eu não sei se vocês concordam ou vocês têm ciência, mas o nosso físico, o nosso corpo é a parte visível da nossa mente. Sim. Eles estão conectados. Se você tem um traço, se você tem um formato de um corpo, se você está acima do peso, se você está no seu peso atual, quer dizer que é o reflexo do seu comportamento e o seu comportamento fica na sua cabeça. Então tem pessoas que querem emagrecer, tem as que não conseguem e tem as que não podem. Porque não mudou a mente. Porque ainda não mudou. Porque não acha que é possível e também, às vezes, acha que não é para ela. Mas a questão é o seguinte, o desenvolvimento físico ou o desenvolvimento pessoal, ele é literalmente pessoal. Primeiro, a porta que tem que ser aberta é de dentro para fora. Então, eu não pego na mão de ninguém sem antes a pessoa estender a mão para mim. Pessoa te chamar. Implicitamente, na maioria das vezes. Com certeza vai ser implícito, porque normalmente a pessoa que precisa de ajuda, muitas vezes não sabe que está precisando de ajuda. Ô Felipe, e como é que tu lidar com essas pessoas que não aceitam não, que não aceita a tua opinião como profissional, que tu sabe, querendo ou não, o que é o melhor para ela, pro corpo dela. E como é que tu consegue converter isso com que a pessoa entenda que ela precisa melhorar, seja alimentação, seja atividade física, enfim, como é que tu passa isso para a pessoa de forma que ela consiga entender? Vivenciando, na prática, é no dia a dia, entendeu? Igual a gente fala que
Para aprender a nadar não basta a gente ler livros de natação, a gente precisa cair na água. Às vezes uma pessoa aprende a nadar só com prática e zero de teoria, mas não aprende a nadar com 100% de teoria e muita prática. Então, por isso, a primeira coisa que eu preciso fazer com esse aluno é não encher ele de informação. Eu preciso deixar o ambiente mais simples e preciso deixar também mais palpável e mais possível na mente dele de ser feito. Desde o aumento de carga de 1 kg até o reconhecimento do que eles entendem por resultado. Porque o resultado na musculação é só barriga trincada. E se eu não tiver o abdômen trincado, eu não tenho resultado. Entendeu? E nem sempre é isso. A partir da Na verdade, na maioria não é isso, né? Isso é só a ponta do iceberg, entende? E dentro do primeiro minuto que você ergue o peso, você já está tendo resultado. Seu coração já acelerou, a sua sudorese aumentou, seus batimentos cardíacos, a sua pressão se alterou, você já está se sentindo diferente, você já não está pensando nos boletos. Eu desafio você a treinar e pensar nos boletos. Cara, isso é verdade. Não tem como. Na verdade, eu penso, cara, mas como incentivo. E você pensa como incentivo, mas você pensa antes de chegar na academia. Sim, sim. Quando você está lá debaixo da barra de supino, debaixo da barra de agachamento, você Não tem não como. consegue. Por quê? Porque a musculação, a gente chama de mindfulness, é o aqui e o agora. Não tem como você fazer um exercício sem estar no aqui e sem estar no agora. Cara, e é até um ponto interessante, eu acho que eu já inclusive comentei contigo, já teve vezes de eu estar fazendo exercício e eu desconcentrar do exercício e eu falar, não, vou parar porque se eu continuar eu sinto que eu vou machucar. Porque você acaba não estando presente ali para fazer aquilo. E aí corre sério risco de lesão e etc. Né? Perfeito. Igual você... só complementando, como é que eu faço a pessoa entender... Eu tô te perguntando por quê. Mulher não gosta de ser chamada... Tá acima do peso, entendeu? Não gosta. E tem aqueles caras também que quer chegar já arrebentando, zerando a máquina. Entendeu? E não é... Tu dá um halter pro cara aqui de borracha, o cara não quer levantar. O cara Os quer pegar o de anilha, cotonetezinhos, quer né? pegar... Entendeu? Como é que tu passa isso pra pessoa? Cara, a gente precisa entender um pouquinho do perfil da pessoa, porque você acabou de falar, cada pessoa tem um traço diferente, tem uma personalidade diferente. E eu tenho diversos alunos que é tipo o Vinícius, que aumenta a carga e se eu falar para aumentar, ele vai se sentir desafiado e vai querer. Ele aceita um desafio, ele gosta de desafio. Eu vou ter pessoas que vai ter medo de aumentar a carga. Entendeu? Então eu preciso primeiro ensinar a pessoa a fazer a mecânica correta, porque aí eu já me municio de segurança para que a pessoa sinta confortável em aumentar. E depois que a gente vivencia o treinamento, eu preciso fazer ela ter até essa tomada de consciência. E aí, como foi o treino para você? Você achou o treino legal? O que falta para mudar? E uma coisa muito interessante que eu faço, não vejo muitas pessoas fazendo, é perguntar para a pessoa sobre a carga dela. Porque o personal é o que carrega peso, aumenta a carga e escolhe o exercício. Não, ali é um trabalho em dupla. Eu estou aqui para ser a bússola e não para ser o trator. Eu não carrego carga para a pessoa. O personal também ensina a guardar os pesos ou não? O personal tem uma qualidade que é guardar os pesos para você. Então você não vai sofrer disso na sua vida, assim, não. Fazendo um link, uma ponte... É interessante essa questão de você trabalhar a pessoa na academia e a minha visão, a minha percepção disso é o quê? Você utiliza a musculação como porta de entrada para o subconsciente daquele aluno seu, que igual você ilustrou do aumento de carga. Às vezes a pessoa carrega dentro dela um medo inconsciente e você naturalmente quebra esse medo propondo um desafio, um aumento de carga, uma repetição a mais. E aquilo ali, naturalmente, vai influenciar no dia a dia dela. Muito. Porque, acredito eu, né, que aquilo ali vai quebrar essa objeção interna dela consigo mesma, que vai fazer com que ela supere limites e que comece a gostar de superar limites. Porque, cara, eu sou uma pessoa que, assim, eu sou viciado em romper barreiras. Você também é, o Kaique também é. A gente tá aqui hoje exatamente por quê? Porque a vida vem, põe barreira, a gente quebra. E isso, eu, Vinícius, eu agradeço muito ao esporte por ter me ensinado isso. Então, tem um pouco da natureza dos meus pais, claro, mas o esporte é algo que me fez ser competitivo. Então, eu acredito que tu deve utilizar isso e parabéns, porque eu vejo que você utiliza muito bem, principalmente comigo, né? Eu sou um exemplo nato disso, para fazer quebrar esses desafios, né? Não, mais uma repetição, mais uma série, mais uma aquilo, mais um peso.
Então isso eu acredito que reflita muito na vida pessoal da pessoa, de uma maneira até que inconsciente para ela, né? Cara, depois que eu passei a entender que o treinamento ele funciona da porta para fora, as coisas mudaram. Treino é treino, Bacana. jogo é jogo. Você treina na academia para não sentir dor na coluna lá fora. Você treina na academia para você não passar mal de sofrer de diabetes, de pressão alta, dislipidemia, de depressão, de ansiedade. Treino é treino, jogo é jogo. Entende? Você está treinando para que quando acontecer alguma coisa na sua vida, e vai acontecer, você está preparado. Porque nada pior do que algo te pegar de surpresa. Você precisa se adiantar. E o treinamento, cara, ele é isso. Por isso que eu chamo dos meus alunos de atletas da vida. A diferença de um atleta de palco para uma pessoa que não é atleta em si é que ele sobe no palco e você não sobe. E tu já até me adiantou um ponto que eu ia trazer aqui. Essa questão do que você considera atleta. Mas não responde agora. Beleza. Não responde agora porque eu tenho algumas outras coisas. Eu quero recapitular um pouco da sua história, né? Se me permite. Com Claro. certeza. Cara, eu te conheço, eu acho que eu posso falar que eu te conheço de visão desde os meus 14, 15 anos. 14, 15 anos, por quê? Na época em que você não era conhecido como Felipe Moreira, tampouco Felipe Lobo. Tu era conhecido como Espiga. Isso é a das antigas. E pra mim é algo que até hoje é difícil. Tem hora que eu tento te chamar de Felipe, porque eu vejo que foi algo que você tentou deixar pra trás, né? E é um ponto que eu quero trazer aqui. Mas tem hora que pra mim é muito difícil, porque pra mim você é o Espiga. Você não é o Felipe Moreira, tu não é o Felipe Load, tu não é o Load, é o Espiga. Entendeu? Tanto é que no seu contato tá aqui, ó. Espiga. Espiga. Então é algo que assim. O que na época a academia, porque você era rato de academia, como eu, né? E aí treinava na Impacto. Só o pó da carcaça. Old school. Old school. Foi a old primeira school. academia que abriu as portas pra mim, viu? E você já vai contar isso pra gente. Mas o que fez, o que a academia refletiu no Espiga naquela época? Porque eu acho que isso é importante a gente trazer quem você era e quem você é hoje, pra mostrar a discrepância pro público do quão importante é o esporte na vida de alguém. O esporte salva vidas, literalmente. Seja em questão de mentalidade, seja em questão de saúde. E o que a academia em si moldou no Espiga para ele virar o Felipe Low de hoje? É o seguinte, como tudo começou, né? Esse apelido aí, ele surgiu por um jogo que eu jogava chamado CS, vocês devem conhecer. Obviamente. Cara, só uma observação. Meu sócio, o Matheus, ele tem um apelido de coach Por causa do CS? por causa do CS. Por causa do CS. Eu acho que então muita gente pegou o apelido por causa Sim, disso. desde a primeira lan house da cidade eu jogava CS, só que eu era novinho e não sabia configurar as coisas lá. Então eu só entrava e jogava. Aí eu fui jogar um rank lá com o pessoal, que reuniu lá. Acabei acertando várias pessoas, acabei destacando um pouco mais lá, e o pessoal foi lá, que é esse cara aí? Só que já tava gravado um nome, e esse nome era Espiga, com E. Eu só peguei e dei uma estilizada. E ficou. Aí já lembra da minha altura. Mano, eu achava Eu que era achava por que era causa pra da... altura, Tu tem tá? quantos metros? Eu tenho 1,94. Pô, Eu achava que era por causa da tua altura, velho. E é difícil encontrar pessoas na musculação que são altas. Pessoas que se destacam, são boas treinando. Normalmente pessoas altas têm mais dificuldade de treinar porque é mais difícil. A alavanca é maior, então você precisa fazer mais força para carregar menos peso. Às vezes isso desanima, mas enfim. não te desanimou. Pô, imagina o supino, mano. O cara estica lá na frente, até baixar isso Sim, tudo. o supino é a maior dificuldade de uma pessoa alta. Aí veio esse apelido, ficou, e eu não ligo de me chamar de Espiga, eu até gosto, tá? Porque eu já sei que são pessoas da antiga, que me conhecem da antiga. Só que eu acredito muito no branding, e eu acredito que se eu mantivesse esse nome, eu não atrairia o tipo de pessoa, o tipo de cliente que eu gostaria de atrair. Boa. Entendeu? Então eu precisei usar o meu Reformular. nome, reformular, usar meu nome e pensar em alguma coisa que referisse a mim. E eu pensei no Load. E muita gente não sabe, mas Load não quer dizer alto de altura, quer dizer alto de volume, cara. Caraca. Entendeu? Então a gente acaba fazendo essa confusão mental porque não é alto de altura, é alto de volume. Aí eu falo, é justamente isso, eu não sou o que você pensa que eu sou.
Mas o branding, ele vem de melhorar o nome, deixar um pouco mais comercial e um pouco mais sério, porque eu gostaria e eu quis atingir pessoas mais sérias, com uma idade de faixa etária de 30, 40 anos, e acabou dando certo. Porque se eu tivesse usado esse nome, até agora, talvez eu teria atraído outras pessoas, outro público, ou não atraído ninguém. Entende? Porque eu preciso me colocar no lugar do cliente e pensar que eu vou estar com uma pessoa do meu lado e essa pessoa precisa ser séria, precisa ser responsável e precisa ter um nome legal, né? Porque espiga, não sei se ia colar, pegaria não. bem. E é daí que veio, mano. Sim, cara. É um negócio que assim. Mas só responde a minha pergunta agora. O que a academia moldou no Espiga pra ele virar o Felipe Load? Boa, cara. A academia me fez. Eu me forjei na musculação, galera. Essa é a verdade. Como tudo aconteceu? Eu não comecei a treinar cedo. Eu te perguntava, você sempre teve esse interesse por academia? Com quantos anos De você onde- começou a treinar? De onde que veio? É aí que a gente vai chegar. Eu não comecei a treinar cedo. A primeira vez que eu pisei numa academia foi aos 19 anos, Velho. Que foi na Impacto. que foi na Impacto. Foi a primeira academia Demorou, que né? que eu pisei. Demorou Pegar, muito. hoje em E dia, eu sempre todo mundo quis, tem. eu sempre passava na frente e me interessava. Nossa, musculação. Pausa. Quantos anos tu tem? Duvido que você dá certo. Chuta aí. 30. E você? 25. Pois ele Já começou sabe. com 19 e eu tinha 13 na época, pô. Eu tenho 32. Caraca. Ué, 32. Musculação salva, galera. Tiozão Esquece. já, velho. Mas enfim, onde que eu tava mesmo? Na onde eu conheci. Eu Café. passava na porta, eu era criança, eu sempre tive vontade. Eu sempre tive vontade, sempre passei vontade na vida. Mas eu não tinha condição. Então, meus pais não tinham condição e eu não pude entrar na academia tão cedo quanto eu gostaria. A partir do momento que eu comecei a trabalhar, comecei a bancar meus próprios negocinhos, eu entrei na Seu musculação. primeiro trabalho. Vamos ser detalhista. Cara, eu comecei numa pizzaria. Eu era pizzaiolo. Sério, mano? velho? Olha aí. Falando, Convidado no final de dotes. semana, então. Olha os dotes. faz muitos anos, cara. Aí já passei. Mas sabe fazer pizza ainda ou não? Não sei, eu gosto de cozinhar, mas se Se me dá tua receita, mulher eu tento. falar assim, amor, faz uma pizza pra gente. Não Não desenrola. Ah, não. Esquece, desde a massa até o molho. Só me dá 3 anos de experiência. Aí, onde que eu tava? Eu me perco, eu tenho que ter TDAH, viu? Eu me perco. Ó, você tava falando que você era pizzaiolo. Beleza, aí depois eu já passei por fotógrafo, já fui fotógrafo, Sério? já. Aham. Trabalhei no Então Não é por tem, conta ou... tem ligação Empresa. você gostar disso, então. Sim, e eu fazia arte, fazia banner, gosto de Photoshop, gosto de... Igual eu falei, gosto de audiovisual. Passei por estúdio de fotografia, já passei Pô, por... conheço uma agência top, velho. Se tiver precisando... Já passei por empresas de enlatado também, que me mudou muito também. Foi uma virada de chave nessa empresa aí, depois eu conto. E musculação. Aí, depois que eu entrei... Aí começou como? Eu tinha 19 anos, aí Você já tinha passado por todos esses empregos nos 19 anos? Não, eu já tinha trabalhado somente na pizzaria. Foi Entendi. ali que eu comecei. O meu primeiro esporte foi o judô. Eu acredito que o judô é o esporte que mais disciplina na vida. Sim. O judô é o esporte onde você chega na casa, ou seja, no tatame, você Aham. precisa reverenciar para sair, precisa respeitar o professor, respeitar o colega, você precisa usar de mais técnica, menos força, você precisa ter ciência, agilidade, tudo. E isso a gente aprende, cara, com o esporte. E foi um esporte que eu gostei muito, cara. Eu parei na faixa azul escura, não segui Certo? muito, Vixe. mas Dá, ainda Bastante, pô, foi- porque é, é foi branca, cinza, azul clara. azul clara claro, e azul escura. E o judô me fez entender a importância da disciplina e a importância de respeitar a hierarquia, porque ninguém é maior que ninguém. Mas se tem empresa, se tem família, se tem alguma coisa, tem hierarquia. E hierarquia deve ser respeitada. Sim. Cada um tem sua responsabilidade e o judô me ensinou isso. Aí aos 19 anos eu entrei na musculação por necessidade. Eu não conseguia ficar assim do jeito que eu tô. Muita dor na coluna. Eu, Até pelo seu Devido ao comprimento, tamanho. talvez. 1,94 60 quilos de calça 59 jeans. quilos molhado, Nossa, 28 de braço, eu pareço magro. Eu tenho, sei lá, uns 40 de braço. Agora você imagina com 29. Cara, eu lembro, velho. Era engraçado. Agora você imagina com 29, galera. Desengonçado, fraco. Entrei na musculação por necessidade, por dor na coluna. Essa dor sumiu. Falei, tem coisa aqui.
E depois da necessidade passou a ser a vontade, que é a parte estética. Nessa época em que tu começou na academia, você já tinha um pensamento como? Eu preciso me formar em algo, eu preciso investir em algo, porque depois a gente vai trazer essa questão do seu mindset empreendedor, como educador físico, que não são muitos que têm, né? Nessa época você já tinha uma noção disso ou não? Você foi adquirir isso só depois? Não, eu passei por vários empregos de diversos ramos e eu queria ser, primeiro, fazer ciência da computação, porque é o que estava em alta e tal. Depois eu quis ser designer gráfico, mexer com página, mexer com web, mexer com esses negócios, estudar programação. Sou formado em TI também, não uso. Não sabia, cara, olha aí. Mas é uma ferramenta que a gente tem. O que eu sei disso? Só sei não ser passado para trás se eu for numa loja comprar uma peça. Mas tudo bem. E quando eu entrei aos 19 anos dentro da academia, o que aconteceu? Eu comecei a pegar gosto e comecei a ajudar a galera ali, os meus amigos, a fazer o exercício um pouco mais bem feito, porque eu via e sentia que já estava errado. Aí tu já pesquisava sobre a execução de exercício? Tudo? Sim. Tu já tinha esse interesse? Sim. Por aprender o exercício e não querer Sim. mudar apenas o corpo? Mais por... Mais técnica e menos peso. Não é nem tanto isso, mas eu me interessei mais por aprender para repassar do que para usar só para mim. Aí eu falei, tem coisa aí. Aí eu fui dedicando, destacando. Aí o dono da academia, ele falou, ó, quer ajudar aqui? Na época das antigas, não é que eu não era formado, eu não tinha entrado na faculdade ainda. Mas ali foi uma experiência, é por isso que eu falo. Mas você tinha o principal, você tinha a vontade, né? Eu tinha vontade. Cara, isso tá faltando, hein? E eu tinha vontade. Tá doido. E eu aproveitei a oportunidade. Não era ainda o que eu sabia que gostaria de fazer. Aproveitei a oportunidade e... De novo, fui me destacando, o pessoal foi gostando, foi aumentando meus horários lá. Falei, vou fazer a faculdade, porque dê a César o que é de César. Se eu preciso de uma documentação para trabalhar nisso, que eu tenha, nem que eu tenha que pagar o preço de 4 anos. Porque a coisa que eu mais odeio na vida é perder tempo. E ficar 3 horas por dia dentro de um ônibus para estudar para fora, irmão, isso foi sufocante. Tu estudava onde? Eu formei em Franca. Em Franca? 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E aí eu falei, vou fazer essa faculdade. Eu comecei a me interessar mais ainda. Aí, na internet, vendo vídeos e tal, eu queria saber com que eu quero trabalhar de verdade. Aí eu vi uma pessoa, não lembro quem, falando, você tem que fazer aquilo que você já faz de graça. Porque você vai continuar fazendo ou não, ganhando dinheiro ou não, e é uma coisa que você gosta. Não pode confundir hobby com profissão, tá? O meu hobby às vezes é viajar, o meu hobby é tirar foto, o meu hobby também é musculação, mas com que eu gostaria de trabalhar? E veio isso, caramba, velho, eu gosto de ensinar, eu tenho a didática, porque eu já me destacava mais que os professores que já estavam formados, e eu tenho a vontade, porque além de você saber, você precisa mostrar que sabe. Entendeu? A mulher de César não basta ser honesta, ela precisa ser honesta, ela precisa parecer honesta. Sim. Então você precisa estar lá em campo. Então, se o professor estava sentado, eu não estava. Se o professor estava conversando, eu não estava. E aí eu ia me destacando. Até que chegou um momento que o salário de estagiário não dava para mim, eu tive que mudar. Então aí eu entrei no mercado, já fui repositor de mercado também. Ainda estava estudando ainda. Aí eu comecei a estudar lá. Na verdade, no finalzinho do mercado, porque eu comecei lá e fiquei, eu acho, 3 ou 4 anos nesse mercado, repondo a área líquida lá, todas as bebidas, refrigerantes, cerveja, essas coisas. E ali eu aprendi uma coisa dentro daquilo, eu preciso ser não o melhor que o outro, eu preciso ser o melhor que mim mesmo. Então eu sempre procurava repor melhor do que o dia anterior. E é um negócio que não acaba, velho. Você repõe, acaba, você repõe, acaba. E ali eu entendi a importância do processo. Olha que legal, você, não importa, é igual um banho diário, não importa o quão bom você toma agora, amanhã você vai ter que fazer de novo. Entende? Não importa o quão bom você seja. E ali eu descobri a importância do processo. Foi uma coisa que eu aprendi ali. Fiquei 4 anos e falei, não consigo pagar a faculdade. Caramba, ficou tempo, cara. E não consigo pagar a faculdade aqui eu não tô bem. E uma coisa que sempre aconteceu, tá? Bem depois dos 19 anos, 20, 24, 23, eu nunca tive responsabilidade com dinheiro.
até porque eu não tinha nem responsabilidade comigo mesmo. Eu sempre fui uma pessoa fraca, medrosa, impotente, desanimada, magra. E é por isso que eu acredito muito no desenvolvimento pessoal. Porque funciona. Hoje tu é completamente o contrário, né? Hoje eu sou completamente o oposto daquilo que eu fui. Por isso que eu acredito nas pessoas. E eu preciso proteger as pessoas, às vezes, até delas mesmas. Quando você não acreditar, eu acredito por você. Até você se levantar e acreditar. Depois é com você. Boa. Beleza? E aí, passando do mercado, eu entrei na... Eu falei, ó, preciso sair, preciso do acerto para mim pagar a mensalidade da faculdade, pagar a matrícula que fala, né? E saí. E nesse período, cara, as coisas apertaram de novo, fiquei com parcelas atrasadas, desânimo bateu, falei, caramba, será que eu vou terminar essa faculdade, mano? É o que eu quero? É o que eu quero, eu não posso trancar. Aí eu fui estudando, as parcelas vencendo, até que chegou uma outra pessoa na minha vida, outro anjo, e falou, ó, eu te empresto o banco pra você aqui, pra você continuar estudando. Foi aí que eu entrei em uma outra academia, lá na Colorado na época, que era a Ainda Academia era do aberto Colorado, lá. ainda era aberto lá. Nossa, eu lembro, hein? Junto com Hã? o Paulo, Eu lembro, verdade, tinha junto com o academia lá. Alex lá. E esses caras, foi outras pessoas que abriram as portas para mim, que me ajudaram. Eu tenho total gratidão por essas pessoas. E de lá, cara, de novo, dinheiro de estagiário não dá, ganha pouco e não dá para bancar. Tive que sair para entrar em outra empresa. Aí o bicho pegou, mano. Porque foi uma empresa de enlatado e eu achava o serviço do mercado muito maçante, muito cansativo. Repetitivo. Não, repetitivo eu não ligo de ser repetitivo, não ligo de rotina, mas era cansativo porque era um serviço braçal. Você tinha que pegar peso. Aí eu entrei nessa empresa de enlatado. Pegou o dobro de peso. Eu olhei assim, falei, aonde eu fui me meter, cara? Quero voltar pro mercado. Ali eu aprendi, eu falei, eu quero voltar pro mercado. Só que eu sabia de alguma forma que eu não podia dar esse passo para E trás. que você tinha que passar por aquilo. Eu precisava passar por aquilo, isso mesmo. E quando eu entrei, eu vi o esforço que você tinha que desprender, esforço físico, debaixo do sol, estrechando pallet, montando carga, latinha, sabe? Montar 20 toneladas diária, assim, através dos parceiros, montar 2, 3 caminhões por dia. Falava, caramba. Eu cheguei em um momento que eu passava assim na pista e o pessoal do outro turno tava subindo e eu imaginava, por que essas pessoas estão rindo, cara? E nisso você tava estudando também. Tava estudando. Qual é o motivo do sorriso dessas pessoas por estarem aqui, velho? Aí eu descobri que as pessoas, elas se adaptam. E eu sabia que eu ia me adaptar. E se eu me adaptasse, estaria bom. E quando tá bom, você não muda. Cara, isso é verdade. Tem gente, né, que tem medo da responsabilidade, de puxar a responsabilidade pra si. Então, se ali pra ela tá ganhando X valor, tá pagando a água, o aluguel dela e a energia, e ela tá comendo razoavelmente, pra ela tá ótimo. Ela não quer crescer porque ela sabe que ela vai ter uma responsabilidade a mais. Tem gente que realmente não... Ela se Realmente. adapta àquela realidade dela só pra não ter mais responsabilidade. Cara, eu imaginava assim, por que essas pessoas estão rindo? Do quê? Por quê? E nossa, ali, velho, eu fui próximo do poço. Só que foi um dos trabalhos mais importantes da minha vida. Porque ali eu aprendi a importância de colocar data nas coisas. Quando eu tava descendo a pista para ir trabalhar lá, trabalhava na área de montagem, lá na parte de expedição, falei, eu tenho 1 ano para sair daqui. Eu tenho 1 ano para sair daqui. E eu vou sair. Porque, velho, por mais difícil que seja o trabalho que você tá fazendo, por menos que você goste, foi o que me sustentou para que eu pudesse terminar a faculdade, cara. Foi o meu impulso ali. E todo trabalho remunerado, todo trabalho de carteira assinada precisa ter data e hora para terminar. Você precisa cuidar do seu próprio negócio, velho. Nem que seja montando a sua empresa, nem que seja trabalhando para a mesma empresa, sendo que você que manda no seu negócio. Eu penso assim, tem muita gente que tem essa característica de trabalhar para os outros e gosta, e vive bem assim. O importante é estar feliz. E isso é totalmente genuíno e não é errado. Mas na minha realidade, na minha visão, eu não queria aquilo. Então eu coloquei data. Eu falei, em 1 ano eu preciso sair daqui, não importa o que eu vou fazer. E foi um dos trabalhos mais importantes da minha vida, porque
por pior que eu achasse, era o que estava me sustentando. Por isso eu não acho ruim de nenhum trabalho sendo feito. E deu 11 meses e poucos dias... Você pediu demissão? Não, chegou um outro anjo na minha vida chamado Ronaldo. Falou, ó, tô montando uma academia, Ô, louco. quer trabalhar pra mim? 11 meses, cara. Olha aí. Porque muita gente fala sobre lei da atração, né? Aham. Só que lei da atração não é você, não é as coisas atraindo pra você. É você se atraindo para as coisas que você quer. É assim Pras que a lei da atração oportunidades. funciona. Entende? Então, eu sempre tive focado, antenado na onde eu poderia estar escoando. Uhum. Entende? E aí chegou esse cara e falou, quer trabalhar pra mim? E na época, era dinheiro de estagiário. Uhum. Só que tu Eu ia foi. ganhar menos. Aí eu falei, quero. Não importa o que eu ia ganhar. Mas estava na área Poderia que tu sentia feliz. poderia ser metade do que eu ia ganhar, mas aí eu já entraria na minha área e a partir daí só dependeria de mim. Uhum. Então, a primeira coisa que eu fiz foi não pensar no dinheiro. E foi uma outra virada de chave. É fato. Isso é fato, foi não pensar no dinheiro. O dinheiro é importante para tudo. O dinheiro é consequência. Mas só que o dinheiro é uma consequência do trabalho bem feito. Uhum. Se você não está fazendo é porque você não se sente capaz ou porque você realmente não está sendo capaz. Cara, e isso daí é até um senso de autorresponsabilidade que eu sempre critico muito, que é o que falta no ser humano. Se ele não ganha dinheiro ou se ele não recebe o feedback que quer receber, a culpa não é do terceiro, a culpa é dele. Não. Realmente. A culpa é dele. E muita gente fala, né? Você não pode ligar para as opiniões da pessoa. Eu falo, ligue para a opinião das pessoas. Você só não pode deixar entrar pro coração. Você tem que saber utilizar. Você precisa saber o que fazer com essa opinião. Sim. Não, você é chato. Aí você chega, não, você é chato. Aí o seu pai chega, não, você é chato. Você não vai ligar para a opinião das pessoas? Você é chato, velho. Ou você muda ou você aceita. Sim. Não, você é cabeça dura, cabeça dura, cabeça dura. As pessoas, quando tem mais de uma pessoa falando sobre você, entenda que pode ser um sinal para que você precise mudar. Entende? Então, ligue para a opinião das pessoas, só não leve para o coração. Racionalize a opinião das pessoas, essa é a diferença. E o cara me chamou para trabalhar, falei, beleza, então vamos. E ali eu ajudei a formar a academia, nasceu com a gente, eu ajudei a inaugurar, ficou alguns anos e semana passada, adivinha, eu ajudei a reinaugurar mais uma academia. Top, mano. Que foi a expansão dessa academia, que eu comecei junto com ele e hoje a gente expandiu através de muito suor, de muito trabalho. E hoje eu acredito que eu estou num trabalho muito legal, só que não é o fim, é apenas o começo. A gente vai trocando de área, mas aumentando o alcance, aumentando o grau de importância e é apenas uma das ferramentas, cara. Então a musculação, voltando, fechando a sua pergunta lá, ela me ensinou a cuidar das pessoas. Entende? Porque a gente fala assim, fisiologia, biomecânica, cinesiologia, que são matérias da musculação. Se você souber bem, não é seu diferencial. Pô, se você é fotógrafo e você não entende de câmera, não é seu diferencial. Você entender de câmera, é sua obrigação. Lógico. O diferencial é fazer um pouquinho mais, é entregar um pouquinho mais e ser melhor do que você foi semana passada. Porque se tiver bom, vai Cara, piorar. Ou até incluir aí nessa lista sua, fazer com o coração. Porque é algo que a pessoa sente. Eu acho que isso é algo que todo mundo percebe em ti. Que é que você gosta de fazer o que você faz. Você faz com emoção. Realmente. Entendeu? Agora, você tá lá na academia, você vê outros personagens e é só aquilo ali. Porque muitas das vezes os meus alunos eles vão chegar desanimados. Quantos por cento das vezes? 99%. Tá? Eu tenho alunos que treinam a partir das 6 da tarde e chegam cansados, cara. É que pra muitos a academia acaba sendo um escape, né? Para muitos, para 100% das pessoas, cara. Hoje a academia ela é necessária, ela não é mais uma opção. É como se fosse uma terapia. Academia, Pelo menos pra mim. Academia não, exercício físico. Não importa qual Eu acredito exercício tudo que físico você seja. mexe com o corpo da pessoa, a gente consegue... Aquela movimentação faz com que você esqueça da maioria dos problemas, entendeu? E você começa a se concentrar no corpo em si. Oh, né? mas tu tá falando isso tudo e que dia que você vai fazer?
A gente vai conversar disso aí, tá? Não. Pode ficar tranquilinho. Eu tô vendo ele falar e eu já chamei. Eu É falei, que eu lembro que vamos, quando- vamos. Já foi intimado. Ele está sendo intimado. Agora acompanha esse cara nas redes sociais. Se daqui 7 dias ele não entrar, você pode cobrar. Mas uma curiosidade muito importante. A academia não era fundamental, cara, até uns anos atrás. Não era. Não era, sabe por quê? Porque até uns anos atrás, se você perguntar pro seu pai ou pro seu avô, como que eles iam pra escola? A pé? Eles iam a pé, mas de qual a bicicleta? distância? Era no quarteirão de cima? Não. É, não. O- 5 km, 10 km. Os meus pais eram nessa base, 5 km, 10 km de pé, ida e volta. Não, fora que assim, eu pego como exemplo as histórias do meu pai. Ele fala que ele saía da escola, pegava a poti dele, ia pra roça trabalhar, que fica a 5, 6 km da cidade. É, e como Tudo que eles de trabalhavam? bicicleta. Trabalhavam de bicicleta, não tinha carro, trabalhava de pé, entendeu? Era serviço braçal. Se a gente voltar um pouquinho antes, como é que as coisas eram? Até um pouco tempo atrás, a gente era nômade. A gente não parava em determinado local. Por quê? Porque ainda não tinha a revolução agrícola, onde a gente se assenta e cultiva o nosso alimento. A gente procurava os alimentos e se assentava ali até acabar. Certo? Então a gente era nômade porque a gente precisava se deslocar. E se a gente for colocar na linha do tempo, o que a gente está vivendo agora e o que a gente passou é isso aqui. Então o ser humano, ele nasceu para se movimentar. É isso, porque a tecnologia ela aumentou tanto que foi tão abrupta que o ser humano ele parou de uma vez, é como se você freasse o motor de uma vez, e esse sedentarismo ele chegou de uma vez. Então, a partir do momento que você não se deslocou mais, a partir do momento que o carro chegou e você não precisou andar a pé mais, a partir do momento que a tecnologia chegou e você não precisou cortar cana, assentar um tijolo mais, hoje a gente trabalha sentado, hoje a gente trabalha no celular. E cadê o movimento? E é aí que, por isso que está sendo um boom a musculação ou qualquer exercício físico. Porque além de ser necessidade, é uma coisa que o ser humano, ele se sente bem, ele precisa. É instinto do ser humano. Então você que é sedentário, você pode ter certeza. Eu quero fazer essa pergunta para você. Você que é sedentário, você se sente feliz? Porque sedentarismo não é... Eu sou personal, trabalho na musculação, mas não é só musculação que é exercício físico. Atividade física é o nosso trabalho, exercício físico é outra coisa. Exercício físico precisa ser programado, repetido e evoluível, certo? Tudo que você tem tempo, tem meta, tem carga para aumentar é um exercício físico. Natação, crossfit, corrida, certo? Flexão na sala da sua casa. Pular corda no musculação, caso. pular corda, tudo. Eu tava pulando corda, foi me zoar, velho. O corpo humano, ele é a única máquina que estraga se fica parado. Ele precisa de movimento. Então é por isso que é tão necessária a musculação, o exercício físico hoje em dia. Porque nós não trabalhamos mais com o corpo, mas a gente precisa dele ainda. Boa. Show. O Felipe, a gente tá já com quase 50 minutos já de podcast. Nossa, passou voando, hein, velho? Tá, você vê como Caramba, que legal. Top. Caminhando um pouquinho já pro final. Quem que é o Felipe Low de hoje? Não, mas espera que eu acho que antes disso tem um negócio que a gente precisa esclarecer. Calma aí. É 50 minutos, eu acho que ele vai esclarecer isso em 5 minutos, depois ele fala quem é o Felipe Load. Vai. A gente entendeu já a trajetória do Espiga pro Felipe Moreira, que se caracterizou com o brand pelo Felipe A Load. transição. Essa transição. Que não é fácil. Não. Né? Passou por todos os perrengues que tu passou, tudo isso. E, cara, eu quero entender o que contribuiu e o porquê que chegou a esse ponto de você falar, eu preciso fazer... Porque fazer um livro dá trabalho. Nossa, verdade do livro. Fazer um livro dá muito trabalho. Muito, cara. E acredito eu que você teve gastos iniciais, tudo para começar a girar a máquina, você precisa injetar algum dinheiro, né? E isso, graças à sua transformação, você teve toda a questão de gestão pessoal, financeira, e isso acredito que colaborou para esse projeto sair do papel. Mas no seu ímpeto, o seu sentimento, o que fez com que você falasse, não, eu preciso escrever um livro? E eu vou um pouco mais além. O porquê que esse livro teria que ser como aprender a gostar de treinar? Cara, que pergunta, hein? E o que seria o treinar nesse livro? Seria treinar apenas exercício físico como um todo? Ou isso iria além? Cara, o buraco é mais embaixo.
onde surgiu essa necessidade? Eu acredito que a gente precisa espalhar aquilo que a gente sabe ou aquilo que a gente entende que vai ser bom para o mundo de diversas formas. Então, a gente tem um ecossistema. A gente pode espalhar de que forma? Através de vídeo, através da parte presencial, através de um livro, através de post. Entende? Então, eu preciso entender aonde tem pé para mim, onde eu posso chegar. Onde eu posso chegar? Em todo lugar. Onde eu quero chegar? Já funila. Aonde eu sinto que eu posso chegar, se eu não tiver uma crença de merecimento, eu vou só funilando. Então, o que é que aconteceu? Eu nunca gostei de livro. Que irônico. Acreditem vocês, mas o primeiro livro que eu li na minha vida, eu tinha mais de 26 anos de idade, tinha 27 anos de idade. E hoje tu lê direto. O primeiro livro que eu li na minha vida. Tu O lembra primeiro livro, lembro, e foi o livro que mudou a minha vida. E Acho que todo mundo tem esse livro que marca, né? Todo cara? mundo. Que chama Os Segredos da Mente Milionária. Cara, o meu foi quase esse, velho. O meu foi O Poder da Ação. Tim O Harvey. Milagre da Manhã. Já li os dois também. E esse livro, ele me fez entender, trazer a percepção de que se não está mudando é por conta de mim e que os nossos pais, eles nos influenciam, mas eles não nos determinam. Entende? E se você ama seus pais, a primeira coisa que você precisa fazer é honrá-los. E para honrá-los, você precisa ser maior do que eles. Cara, e tem até uma interpretação dessa parte bíblica que fala honre teu pai e tua mãe. O honrar nesse ponto não é obedecê-los, que muita gente confunde isso. Essa é a maior confusão do mundo, cara. E eu, como pessoa, eu confundia muito, né? Hoje eu tenho 26 anos e eu confundia isso, eu posso falar até 2 anos atrás, que acontecia, vou dar um exemplo, acontecia coisas no meu escritório, eu ia trocar ideia com a minha mãe e acatava o que ela falava pra eu fazer dentro do meu negócio. E aí eu comecei a falar, não, ela pode estar errada. Não é porque é pai e mãe que tá certo e é uma verdade absoluta. E eu fazer diferente disso não vai significar que eu não vou estar honrando-os, né? Só que aí também vem é uma faca de 2 gumes, porque a partir do momento que você entende isso, seus pais não, né? Não. Então começa a dar cabeçada. Mas isso é outra história. Cara, nossa, eu vou ter que voltar aqui porque isso dá mais um podcast. Isso dá mais um podcast porque o assunto é muito amplo, cara. Sim. É muito amplo. Honrar pai e mãe não... Tipo assim, honrar pai e mãe pode ser sair da casa deles. Exatamente. É Primeira coisa. Eles vão gostar? Não. Eles vão querer? Talvez não. No primeiro momento, não. Vai, No primeiro momento, Mas não. honrar pai e mãe, no fundo, é fazer eles enxergarem que você tá bem, cara. Sim. Cara, eu lembro que eu não sei onde que eu vi, mas uma pessoa falando que o pai e a mãe deles viram que foram honrados quando perceberam que ele deu certo na vida. Aquela pessoa deu certo. Que eu acho na que é a vida. maior satisfação para um Entendeu? pai e para uma mãe. Muito É. isso. Aí os pais chegaram e falaram, você me honrou hoje, entendeu? Porque viu que ele deu certo. Entendeu? Isso é... Cara, e é muito interessante porque se os seus pais não estão gostando e você tá acreditando na sua ideia, vai na sua ideia. É que tá no caminho certo. Você tá no caminho certo. Porque eles só vão acreditar quando eles te verem feliz. Mas enfim, estamos aí no livro, né? E o que aconteceu com esse livro? Eu falei, posso chegar um pouco mais longe, então eu vou escrever o livro. Porque... Mas foi do nada, assim, opa, acordei, vou fazer um livro. Aí tem a parte que eu falei que o primeiro livro que eu li foi isso, porque eu sofri um acidente, outro acidente foi uma virada de chave na minha vida, eu quebrei o tornozelo. Foi aquele da moto? Que Foi da explodiu? moto, eu quebrei meu tornozelo direito, os 2 tornozelos, de dentro e de fora. Tenho 7 parafusos no tornozelo, e eu, pra uma pessoa alta, né, Nossa. pra agachar agora é terrível. Qual o exercício que eu mais admiro? Agachamento. Se a vida dificulta, eu dificulto a vida. Você eu vai que e mostra mando. pra ela quem manda. Eu que mando. Mas enfim, então só fechando o assunto do livro, eu sempre gostei de analogia e eu tive essa ideia de como fazer a pessoa a gostar de treinar, mas se você for ler o livro a fundo, você vai ver que não tem quase nada de treinamento físico. Não fala sobre exercícios, séries, repetições, não fala sobre montagem de treino, sobre ciclo, sobre dieta, mas fala da coisa mais importante do exercício físico, que é a pessoa. Então a pessoa termina de ler o livro e entende que não é só como aprender a gostar de treinar, é como aprender a gostar de si mesmo. Porque o exercício físico é uma coisa que você não faz por ele não faz por você. A primeira coisa que acontece é mudar você.
E as pessoas se mudam ou se moldam através de você. Então, como aprender a gostar de treinar é como aprender a entender, utilizar e viver a vida. Porque a gente precisa entender sobre frustração, autoconhecimento, um pouco de disciplina, inteligência emocional, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, inteligência emocional não é controlar a emoção. Ninguém controla a emoção. Não. Inteligência lidar com emocional é saber lidar e saber sair fora antes de você estourar. Entende? É saber quando você vai aflorar ou quando você não vai. Quando a pessoa do lado pode te interferir ou não pode. A pessoa tem o total direito de achar ruim, te xingar, te zoar. Você não pode tirar esse direito da pessoa. Só que o que você vai fazer com essa A informação? sua resposta, a sua reação. Então o livro ele surgiu por isso. E o que você disse, o custo foi o primeiro empecilho. Eu falei, se o problema é dinheiro, o problema não vai ser dinheiro. Aí eu escrevi, eu diagramei, eu fiz a capa, eu fui na gráfica. Caraca. Eu revisei, coloquei número de página, fiz a introdução, fiz tudo. Quanto tempo levou desde o início do pensamento ideia. do projeto até a consolidação e impressão do primeiro? 1 ano mais ou menos. 12 meses. 1 ano, porque como eu sempre tive a agenda cheia de alunos, eu sempre procurei escrever nas brechas e as ideias que eu fui tendo, fui colocando, fui escrevendo, até chegar um momento que eu falei, não, tem que sentar e colocar isso no papel, se eu não colocar no papel eu esqueço. Escrevi, montei os capítulos, pensei em qual capítulo legal, sempre com analogias, e foi aí que o livro surgiu, cara. Caraca, Boa. parabéns. Valeu. Parabéns. E já tem um outro livro aí, já Aí, Aí. é na o spoiler. agulha, é um spoiler, tá? Pessoal, E- valorizem o povo de Guaíra, tá? Valorizem. Tem profissionais aqui de ponta, então valorizem. E Felipe é um desses. o spoiler que eu vou dar é que é sobre emagrecimento. Caraca, Emagrecimento começa do pescoço pra cima. sim. Segura essa aí, é só isso que eu Top, vou falar. pesado. É isso que o livro funciona, cara. Caraca, ô Felipe. Felipe, viu, gente? Não é espiga, é Felipe. Vou me policiar. Cara, não, mas é chato. É algo que eu me cobro de chamar de Felipe. Sem brincadeira. Uhum. E a gente tem que entender a evolução de cada ser humano, que cada um é cada um, isso daí faz parte. Cara, a sua evolução, pra mim, que te conheço há muito tempo, é latente, é visivelmente latente. É algo que eu lembro de tu, de camiseta regata, de camiseta de basquete, Eu lembro. bermudão, Eu te via na rua. lá na academia, na Impacto. Eu lembro, então, você hoje, você de 10 anos atrás, teve uma diferença, assim, cara, formidável. Parabéns, você tá no caminho certo. E te falo isso como aluno, te falo isso como pessoa, te falo isso como amigo e te falo isso como apresentador desse podcast, Valeu, cara. tá? Eu te agradeço imensamente você ter disponibilizado seu tempo. A gente sabe, eu também sei, principalmente o tanto que é difícil conseguir um horário contigo, né? Tu tem seus outros compromissos, tem suas obrigações, deveres, e você disponibilizou esse tempo para estar aqui com a gente. Para nós, isso é muito gratificante. Para nós que estamos começando, que esse é o episódio 01, igual tu falou, 0001, que vai ter mais de 1000. Espero que isso ocorra mesmo. É muito gratificante ter a sua presença aqui e contar um pouco da sua história, do seu conhecimento. Já temos assunto para acho que mais de 4, 5 podcasts. Eu acho que Tranquilo. Temos mesmo. eu acho que a gente tinha que trazer mais gente Você aqui e figurinha começar carimbada, e falar só de Guaí. Né? Acho que seria algo muito E a interessante gente da gente desenrola. Eu fazer. que achava que não ia ter tanto assunto assim, tem assunto pra mais uns 5 podcasts mesmo. Tranquilo, cara, tranquilo. Kaique, tu quer falar alguma coisa? Cara, obrigado. Eu não te conhecia pessoalmente, sim, da gente trocar uma ideia. Eu te via na rua tudo, a gente já trocou mensagem no Instagram. Instagram. Entendeu? Tu me perguntou dúvidas de iluminação e tudo mais. A gente foi trocando ali aquele papo. E, cara, foi um prazer mesmo te ter aqui. Realmente, a gente começa a ver que o corpo da gente é muito mais do que apenas estética. Entendeu? É um templo mesmo que a gente tem que cuidar. Entendeu? Isso é até bíblico. E, cara, obrigado. Obrigado mesmo pelo conhecimento compartilhado aí. Eu que agradeço. Vamos pra cima. Muito obrigado, gente. Eu acho que um próximo tempo que a gente podia trazer do suco, né? O suco. Necessário. Algo polêmico. Algo polêmico. Neri. Cara, eu agradeço pelo convite, agradeço o pessoal aí que
tá assistindo. Vai rolar vários cortes aqui, porque eu acho que teve muitos assuntos legais aí pra compartilhar com a Muitos galera. insights. E a dica final que eu dou, cara, a mensagem final que eu quero dar pro pessoal é: você não precisa parar de viver para fazer musculação ou fazer exercício físico. Na verdade, o exercício físico não te promete imortalidade, só te permite viver melhor. Entende? Então, você não é que não precisa, você não deve passar 2, 3 horas dentro da sala de musculação. A vida tá acontecendo, cara. Você precisa ir lá, pegar a sua informação e sair vazado. Você precisa destacar no seu serviço, no seu trabalho. Você precisa destacar na sua família. Você precisa destacar consigo mesmo. Atletas da vida. É isso que eu chamo dos meus atletas da vida. Você só usa a musculação como uma ferramenta para ser melhor do que ontem. Entendeu? Caraca. É nisso que você tem que treinar constantemente. Corpo, mente e espírito. E acabou. Caraca, parabéns. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Valeu, meu brother. Valeu, Kaique. Valeu, irmão. Tamo junto, irmão. É nóis. Aquela câmera ali. Pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast, né, o 00001 aí. E se você gostou, deixa nos comentários aqui. Se você conhece o Felipe, Siga ele nas redes siga ele sociais. nas redes sociais. Qual Muito que é, conteúdo Felipe, nas legal. redes sociais? Eu, Sociais. Felipe Load, tudo junto. Boa. Tá, mas Segue, vai aparecer aqui na descrição pra vocês. segue o Felipe lá. Eu tô acompanhando, tu lê, se eu não me engano, um capítulo de um livro todos os dias. Sim. Segue lá, pessoal, é muito bacana. Aprenda essa disciplina com o Felipe, que eu tenho certeza que sua vida vai mudar. Gente, muito obrigado. Sigam o Felipe, sigam a Deone. Vocês vão ver com conteúdo de alto valor, de alta performance, coisa que dificilmente vocês vão encontrar em um conteúdo 100% gratuito, né? Não 100%. tem ninguém cobrando por isso. Certo? Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu. Tamo junto.